Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, no último vídeo nós paramos aqui, né, no exemplo 3. Vamos dar continuidade então. Tá aí o exercicinho da Unesp, exemplo 4, tá? Então, faz a tabelinha, equaciona, certo? Calcule o volume de O2 liberado na CNTP. Então, é para calcular isso aqui, para a reação de 0,4. Então, são essas duas coluninhas que você vai preencher, certo? Vai destacar os 4 números, vai montar a regra de 3. Isso aí você faz na sua casa, beleza? Exemplo 5, esse daí o tio faz com vocês, é do ITA, né? Uma das maneiras de impedir que o SO2, um dos responsáveis pela chuva ácida, seja liberado para a atmosfera, é tratá-lo previamente com óxido de magnésio em presença de ar, como equacionado a seguir. Quantas gramas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 100 litros de SO2? Então não precisa nem ler, não pensa. Vamos para o exercício. Se você ler, você erra. Então vamos fazer o exercício do ITA sem ler, vai. Esquece, só destaca os números. Só olha para a equação e para os números. Reação. Esse aqui é o exercício 5, certo? Reação, tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Certo? Então, como é que fica lá a brincadeira? Mol, massa, número de partículas, volume e dados. Não tem problema se inverte aqui não, tá? Vamos colocar a equação aqui. MgO sólido, tem que colocar o estado físico, mais SO2 gasoso, mais meio de O2 gasoso, dando MgSO4 sólido, certo? Tabelinha. Uma coluninha para cada substância. Olha lá. Pega os dados do problema, alimenta a linha de baixo. Quantos gramas de óxido de magnésio? Cadê o óxido de magnésio? É esse aqui, ó. Quantos gramas? Quantos? X gramas. X gramas. Circula. Qual que é a linha? Qual que é o quadradinho que eu vou ter que preencher? O quadradinho da massa. Circula. Daqui a pouco a gente faz ele. Quantos gramas de óxido de magnésio são consumidos no tratamento de 100 litros de SO2? Cadê o SO2? SO2. Coloca o número aqui, ó, 100. É o número informado pelo problema, 100 litros. Tem que colocar a unidade de medida. Vamos lá. Litros é volume. Então eu vou ter que preencher o quadradinho do volume. Eu vou ter que preencher esse quadradinho. Vou ter que preencher esse e esse. Aqui é dado em litros, aqui é dado em gramas também. Mesma unidade de medida. Então, confere se a estequiometria da reação está ok. 1, meio, 1. Vamos ver? 1 magnésio, 1 magnésio. 1 enxofre, 1 enxofre. O oxigênio tem 4 desse lado tem 1, com mais 2, 3, com mais 1, 4. Tá certinho, tá? Então, como eu preciso preencher esse quadradinho do volume, e ele está no estado gasoso, né? 1 mol de uma substância gasosa, numa condição normal de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros, né? Se aqui fosse 2, seria 44,8 litros. Então, preenchi. Aqui, como é que fica a conta? Ixi, eu esqueci o mol do magnésio. Deixa eu ver aqui a tabelinha periódica. O magnésio. Vamos ver lá. Caramba, magnésio. 24,3. Então, vamos lá.
24,3 mais o oxigênio, 24,3 mais 16 dá 40,3. Certo? Destaca os 4 números e monta a regra de 3. 40,3 gramas está para 22,4 litros, assim como 100 litros está para X gramas. Fazendo a continha, dá 40,3 vezes 100 dividido por 22,4. 179,9 gramas de óxido de magnésio. Babinha, gente. Tranquilo, né? Ó, pegamos o exercício do ITA, lemos mais por desencargo, mas só vai para a pergunta, para achar onde que é o X, circula o quadradinho daqui de cima, referente, que tem a mesma unidade de medida, insere o número que ele está te dando, coloca a unidade de medida e circula o quadradinho que você vai usar. Destaque e monta a regra de 3. É uma tabela organizadora de dados, gente. Ok? Muito bem. Então agora a ideia é trabalhar a estequiometria, só que com problemas diversos. Vamos lá. Foi o 5. Então agora a gente vai pensar essa tabelinha para outros tipos de exercícios. Exercícios de rendimento, de pureza, de reagente limitante e reagente em excesso e exercício de porcentagem em massa. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o exercício, vamos pegar exercício de rendimento. Tá lá. Qual o volume de trióxido de enxofre na CNTP produzido, partindo de 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio com rendimento de 80%. Tá dada lá a equaçãozinha, certo? Então vamos lá, vamos para a folhinha. Vem com o tio. Não precisava nem ler. A gente leu por desencargo. É lógico que à medida que você vai mostrando a tabelinha e como funciona para o seu aluno, você vai mostrando qual que é o significado desses quadradinhos, enfim. Vamos lá, tabelinha, reação. 1, 2, 3, 4, 5, 5 linhas. Mol, massa, número de partículas, volume. Aqui não tem problema de ficar invertendo não, tá? E dados, ó. Não pensa, se pensar erra. 2SO2 mais 1O2 dando 2SO3. É claro, aqui, ó, se você reparar bem agora, para dar uma acelerada, o tio pegou problemas de rendimento. Eu vou pegar agora problemas de rendimento, reagente limitante, reagente em excesso e pureza com um enunciado simplificado. Nada daquele blá blá blá, né, de porque a substância tal vem de tal coisa, nada disso. Já vamos direto para a pergunta, para os dados, que fica mais fácil, tá bom? Mas normalmente vem com aquele todo recheado de contexto, blá blá blá, e, né, no fim das contas, a conta aqui é que está valendo. Vamos lá. Vamos inserir então os dados do problema, é isso que importa, certo? Vem aqui para a última linha, não esquenta com o resto. O que ele está perguntando lá? Qual o volume de trióxido de enxofre? Cadê o trióxido de enxofre? É esse aqui, ó. Qual é o volume? O volume é dado em litros, certo? Circula esse camarada. Circulo este quadradinho, ó, dos todos que tem aqui, esse aqui. Por quê? Porque esse aqui que é dado em litros, mesma unidade de medida. Muito bem. Produzido a partir de 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas é o dado, né? É o número que ele está me dando no exercício, de O2. Então,
É 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Ó, então, pego a substância de quem ele está falando e coloco 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certo? Como é número de partículas, número de moléculas ou átomos, é esse quadradinho que você vai ter que circular. Certo? Não tem unidade de medida. Muito bem. Circulo, circulo. Aí eu preencho os dados. Vamos preencher aqui, ó. Número de partículas. Como eu tenho só 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Vamos trabalhar com 6 vezes 10 elevado a 23 para facilitar a nossa vida. Volume em litros. Como eu tenho 2 mols, eu tenho 22,4 litros vezes 2, que dá 44,8 litros. Beleza? Só que aí tem um probleminha. Para cálculo de rendimento, sempre acontece o seguinte: ele sempre diz para a gente que não é tudo que reage, é só uma parte. O que ele está falando para a gente aqui? Ele está falando que essa reação tem rendimento de 80%, ou seja, não serão todas as partículas de O2 que irão reagir. Não serão 3 vezes 10 elevado a 23 partículas de O2 que irão reagir, e simplesmente 80% disso. Então, eu não posso destacar, né, exercício de rendimento. Eu posso usar a tabelinha? Posso, mas eu tenho que levar essas coisas em consideração. Então, aqui eu tenho que pensar um pouquinho, né? Então, não posso simplesmente destacar os dados e montar a regra de 3. Eu tenho que levar em consideração que é só 80% disso daqui que vai reagir. Então, eu vou corrigir esse dado. Esse dado, né, precisa ser corrigido. Vamos corrigir ele aqui do lado? 3 vezes 10 elevado a 23 é 100% das partículas. 80%, que é o que vai reagir, é x. X é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 23. Então, é esse dado que eu insiro lá. Ó. Então, vou corrigir esse dado. E normalmente no exercício de rendimento você tem que corrigir o reagente, né? Então, olha sempre para o reagente. É o reagente que vai ter um rendimento baixo de reação, tá? Normalmente. Então, você vem aqui e coloca 2,4 vezes... Ficou uma porcaria aqui. Bom, você entendeu, né? Agora você vai destacar esses 4 números assim. 6 vezes 10 elevado a 23 está para 44,8 litros, assim como 2,4 vezes 10 elevado a 23 está para x litros. X é igual a 17,92 litros. Babinha, hein? Tranquilo? Ah lá, fácil, teta na manteiga. Ó, vamos lá para o nosso slide. O 2 você faz em casa, tá? Mesmo esqueminha. Ó, o 3 muda um pouquinho. É igual, mas é diferente. Vamos resolver ele lá, aqui na folhinha. Qual o rendimento de uma reação se 8 gramas de hidrogênio produzir 18 gramas de água? E tá lá a reaçãozinha pra gente. Tá bom? Então vamos para a folhinha para resolver ele. Vou trazer a folhinha aqui. Ai, que lindo, pro. Então vamos lá. 3. Reação. Não pensa. Pensou, errou. Início não. 3, 4, 5 linhas debaixo da reação. A reação é 2H2 mais 1O2, dando 2 águas. Nossa, eu estou esquecendo o estado físico, hein? Eu já estou apertando o turbo, não pode esquecer o estado físico, hein? Pelo amor de Deus! Esqueci o estado físico, lascou. Preguei o negócio e não fiz.
Uma coluninha para cada substância. Mol, massa, número de partículas, volume, dados. É mecânico, ó, tá vendo? Mecânico, completamente mecânico. Então vamos lá, vamos preencher o bichinho aqui, ó. Qual o rendimento de uma reação se 8 gramas de hidrogênio? Então vem aqui, ó, coloco 8 gramas do hidrogênio. Eu sempre parto do jeito inteligente de fazer, eu sempre parto da linha de baixo, a linha dos dados. Eu pego tudo quanto é número que está lá no exercício, eu boto aqui. Eu alimento a minha linha de baixo. Então, qual o rendimento de uma reação se 8 gramas de hidrogênio produzir 18 gramas de água? 18 gramas de água. Então, vamos lá. Circulo, procuro qual é o quadradinho que eu vou ter que preencher em cima, certo? É o quadradinho da massa, que vai dar em gramas. Circulo, vejo qual que é o quadradinho que eu vou preencher em cima. É o quadradinho da massa, que é em gramas. Vamos preencher esses quadradinhos de cima? Então, os de cima eu sempre preencho olhando para a reação. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, que é o hidrogênio, 4 gramas. Eu tenho duas águas, cada uma pesando 18, né? 16 do oxigênio mais 1 do hidrogênio vezes 2, né? Então dá 18 vezes 2, 36 gramas. Então isso aqui, ó, é fato. Não mexo nisso, tá ok. E isso daqui, ó, são os números que eu alimentei a minha tabela. Por meio, são os números que o problema me dá. Professor, mas aí tem um problema. Ó. Como é que eu vou montar a regra de 3 se eu tenho os 4 números? Pois é, aí aqui agora você tem que parar e pensar um pouquinho. A pergunta é: qual o rendimento de uma reação se 8 gramas de hidrogênio produzir 18 gramas de água? Então, olha só, os exercícios de rendimento, o valor duvidoso sempre está do lado do reagente. Por que eu estou falando isso? Porque a produção de 18 gramas de água, isso é um fato. Ele está falando, ele falou, foi produzido 18 gramas de água, acabou. Eu coloquei para reagir 8 gramas de hidrogênio. Só que desses 8 gramas de hidrogênio, só uma fração disso produziu 18 gramas de água. Então fica a dica, né? Eu sempre preciso ter um X aqui, ó. E o X nunca está aqui em cima, está sempre aqui embaixo, né? Na linha dos dados. Tá? Eu não gosto de falar nunca. Mas de modo geral é isso, né? O X fica aqui embaixo. Pelo menos desse método de cálculo do tio. Tá? Então, isso aqui é um fato. Eu não posso... Quando eu tenho esse tipo de exercício de rendimento, eu preciso destacar uma regra de 3 e eu preciso ter um valor de X. E você vai sempre escolher um dos dados para chamar de X. Essa é a grande sacada, né? Mas você vai sempre escolher... Professor, qual que é o critério que eu uso para escolher um dos números para chamar de X? Você sempre vai escolher o valor duvidoso. 18 gramas de água, isso é um fato. Ele falou assim, olha, eu produzi 18 gramas de água, né? Qual que é o rendimento dessa reação se 8 gramas de hidrogênio produziu só 18 gramas de água? Então quer dizer que isso aqui não reagiu completamente, eu tive um rendimento abaixo de 100%. Então a questão é, eu preciso riscar esse número, né? E chamar isso aqui de X gramas, ó. Porque só uma fração desse 8 é que vai reagir. Então, agora eu destaco e monto a regra de 3. Então, vamos lá. 4 gramas formam 36 gramas. X gramas formam 18 gramas. Bom, perceba que o tio está pegando exercícios bem simples para facilitar, né, a tua visualização. X é igual a... Se 4 gerou 36, 18 foram gerados por 2 gramas. 2 gramas de hidrogênio. Foi isso que ele perguntou? Não, ele perguntou o rendimento, né? O que eu achei foi o número de gramas que reagiu.
Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? 8 gramas corresponde a 100% da minha massa de hidrogênio. 2 gramas foi o que efetivamente reagiu, né? Muito bem. Quanto que reagiu então? 25%. Essa reação costuma se completar muito bem, né? Por que só uma fração do hidrogênio reagiu aqui no caso? Talvez tenha reagente limitante, ele não explica no exercício. Talvez tenha uma quantidade insuficiente de oxigênio, talvez tenha um excesso de impureza, né? Ele não explica. Está colocada a questão aqui. O fato é que só 25% de hidrogênio reage nessa reação. Beleza? Tranquilinho? Vamos dar então um tipo de problema. Vamos lá para exercícios de pureza. Você vai ver que essa tabelinha se aplica a muitos tipos de exercícios de cálculo. Tá lá, ó. Desafio. Qual a pureza de 10 gramas de hidrogênio que produziu 72 gramas de água? Estou pegando já direto o enunciado, a pergunta, né? O que importa, nada de contexto, nada de nada. Vamos direto para o cálculo, certo? Então vamos lá. Vamos fazer. Ó, qual é a pureza de 10 gramas de hidrogênio? Vem contigo. Folhinha. Pureza. Exercício 1. Tá lá, ó. Reação. Início, reagiu. Não é início. É só para traumatizar. 3, 4, 5. 5 linhas. 2H2 gasoso. E estava esquecendo de novo. Acho que eu esqueci a unidade de medida. A unidade de medida não, estado físico. 2 águas. Eu nem pus lá no slide. Eu falei uma coisa, falei, ó, faça isso, mas eu mesmo não fiz. Tá bom. Líquido. Tá bom? Tá lá. Mol, massa, número de partículas, volume e dados. Olha lá. Então tá lá. Qual a pureza de 10 gramas de hidrogênio? Vem aqui a coluninha do hidrogênio e insiro o dado. Ó, ele está me dando um número lá. 10 gramas de hidrogênio. Não tem que colocar o camarada, é só a unidade de medida. Circulo. Qual que é o quadradinho que eu vou ter que circular? Quadradinho da massa, que é dado em gramas. Muito bem. Que produziu 72 gramas de água. Cadê a água? Está aqui. 72 gramas é o dado do exercício. Eu coloco aqui. Circulo. Tá, a unidade de medida, vou circular o quadradinho da massa, que é dado em gramas. Agora eu preciso preencher os quadradinhos de cima. Então aqui, ó, a massa de 2 mols de H2 dá 4 gramas. E aqui a massa de 2 mols de água dá 36 gramas. Estamos apertando o turbo, né? Ó, de novo, eu tenho a mesma situação. Eu quero montar uma regra de 3, mas eu tenho as 4 componentes. Então, aqui agora eu tenho que pensar um pouquinho. Como é que eu penso? Assim, ó. Qual a pureza de 10 gramas de hidrogênio? Ó, exercício de pureza, quando ele questiona a pureza de alguém, quer dizer que aquele valor não está 100% puro. Então, eu preciso achar aqui, ó, dos 2 elementos de baixo, qual que é o elemento duvidoso, né? Normalmente é o reagente. O produto é fato, né? Foi produzido. Aqui de novo, né? O mesmo raciocínio lá do rendimento. Foi produzido 72 gramas. Isso é um fato. Qual que é a pureza do meu reagente? Né? Então, quer dizer que esse 10 gramas não é 100% de hidrogênio. Tem o quê? Tem sujeirinha nele.
né? Ah, professor, que sujeirinha? Não sei. Tem sujeirinha lá, tem contaminação. Então é ele que é o valor questionável. Então eu dou uma apagadinha nele, eu deixo ele quieto aqui, ó. Eu não posso esquecer dele, porque depois eu quero calcular o grau de pureza. Então eu vou usar esse valor depois. Então dou uma apagadinha nele aqui e coloco o X. Destaco os 4 e monto a regra de 3. 4 gramas está para 36 gramas, X gramas está para 72 gramas. Montando a regra de 3, X é igual a 8 gramas. Foi isso que ele perguntou? Não, ele perguntou qual que é o grau de pureza do meu reagente hidrogênio, né? Essa reação se deu com oxigênio em excesso, ela funciona muito bem, né? Então, se eu tiver bastante oxigênio, todo o hidrogênio vai reagir formando ali a água. Então, só reagiu 8 gramas de hidrogênio. Quer dizer que o quê? Ó, se eu tinha 10 gramas de hidrogênio, isso corresponde a 100% da minha massa. Só que só 8 gramas de hidrogênio que reagiu. Isso corresponde a X% do todo. X é igual a 80% de pureza. Babinha, né? Então, exercício de pureza, você sempre questiona aquele camarada que ele está perguntando a pureza. É ele que você dá uma apagadinha no número e chama de X. Mas, ó, o mesmo esqueminha, você usa a mesma tabela, mas faz uma pequena adaptação. Ó, como tá dando 26 minutos, e eu vou fazer mais pelo menos um ou dois de pureza, e depois tem reagente em excesso e reagente limitante, eu vou parando o vídeo aqui, ó. Continuamos o exercício de pureza a partir daqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até a próxima.